E o Renan Peixoto, hein, rapaziada? É uma pergunta que depois do jogo contra a Ferroviária, ela tá se tornando muito comum, né? O que fazer com o Renan Peixoto? Jogador que chegou basicamente para essa temporada no Furacão, só que foi bem, né? Eu acho que o gol contra a Ferroviária é a cereja do bolo de um dos jogadores que mais surpreendeu ao longo da temporada. O Renan Peixoto, ele sai de uma Série B como jogador que menos precisou de tempo para marcar um gol, uma média de 86 minutos por gol, ou seja, menos de um jogo para marcar o gol com a camisa do Furacão. Acho que foi muito bem, mediante aquela questão de expectativa e realidade, só que agora o debate é olhando para frente, né? O Atlético está muito próximo de deixar a Série B e alguns jogadores eles precisam encontrar um contexto, alguns jogadores precisam encontrar um cenário que seja compatível com eles. E assim, o debate sobre o Renan, ele vai ser naturalmente limitado, porque o jogo do Renan é um jogo limitado, e não que o Renan seja um jogador limitado. Mas o que o Renan influencia no jogo? Ele não é aquele cara que sai da área para construir. O Renan não é aquele cara que participa muito do jogo. Muito pelo contrário. É um jogador que participa pouco do jogo. É um jogador de área e que o jogo dele se resume aquilo ali. Receber uma bola e finalizar. Receber uma bola e finalizar. Acho que deve ter alguma mobilidade em algum momento para você ter um jogo de transição ali, utilizando ele. Acho que não é um atacante tão duro, mas os melhores momentos do Renan com a camisa do Atlético até aqui com certeza foram dentro da área de um assim, mostrando que é um centroavante muito aproveitador das chances que aparecem para ele durante os jogos, né? Eu acho que a minutagem que ele faz gol mostra isso, mas os gols que ele faz são gols muito brigados, mostrando de alguma maneira um bom posicionamento, mas mostrando essa capacidade de disputar com os zagueiros o tempo inteiro. Então, ao longo da temporada, foi um jogador muito importante para trazer esse peso para a área, esse volume para a área, esse jogador que a bola vai encontrar, não é ele que vai de encontro à bola, né? Porque eu acho que quando você fala do Viveiros, é uma sinergia, né? O Viveiros corre para ir de encontro à bola, a bola é lançada para ir de encontro ao Viveiros. Não, o Renan é um jogador mais terminal. O Renan é um jogador que o jogo acontece para encontrar ele ali no terço final e para que ele possa finalizar da melhor maneira possível. Então, explicando um pouquinho as características do Renan, eu já deixo claro, eu ficaria com o Renan pro ano que vem. Mas não que o Renan seja uma certeza para uma Série A, continuaria sendo uma aposta da mesma maneira que foi para a Série B. O Renan foi uma aposta para a Série B, surpreendeu e acho que agora é justificável a gente pensar nele numa primeira divisão, porque a regra desse canal aqui para a gente analisar sempre foi o campo fala. E a expectativa que a gente tinha sobre o Renan era gols. O que, que ele me entregou? Gols. E só não entregou mais porque teve uma lesão e o Viveiro chegou no meio do ano. Senão, eu posso cravar que o Renan estaria brigando pela artilharia da Série B até com certa facilidade. Até por esse faro e essa minutagem que ele consegue entregar um gol, basicamente um jogo. Mas o Renan, ele prometeu gol e entregou gol. Ele fala até, né, nos bastidores que a gente, inclusive, fez o react aqui. Vocês têm que confiar um pouquinho em mim. E acho que o cenário é mais ou menos esse, assim. É acreditar que quando a bola chegar, vai ter um jogador ali que vai nos entregar gols. Óbvio, o Viveiros é melhor. Eu não sou contra nem da gente pensar em talvez trazer mais um atacante para você fazer um trio ali, já que o Allan Kardec não vai ficar. Mas abrir mão do Renan Peixoto eu não abriria. Porque tem alguma coisinha ali de um jogador predestinado, né? O Renan, ele tem algo além ali de um jogador iluminado. A gente fala muito dos duelos que ele acaba se envolvendo para fazer os gols, mas no final das contas tem uma questão da bola perseguir o Renan dentro da área. E aí a gente tem que perceber, aumentando o nível de competitividade, o Renan, pô, vai conseguir se sobressair fisicamente, tecnicamente contra os zagueiros da Série A? Hoje eu não consigo responder. Mas hoje eu também não tenho uma certeza que não. Então eu pagaria para ver. Porque é um jogador que já surpreendeu num primeiro momento e acredito que possa surpreender no segundo. Se você for parar pra pensar em centroavantes de área, é uma posição, eu não vou nem falar difícil de achar no futebol brasileiro, mas uma posição que não vem entregando tantos gols. E eu acho que esse faro
que é algo um pouco subjetivo, não necessariamente dá pra gente explicar muito, é um pouquinho de posicionamento com um pouquinho de capacidade de finalização. Eu acho que faz com que o Renan seja uma peça que vale a pena apostar. Uma peça que vale a pena a gente acreditar que através dele o Atlético vai encontrar. Através dele o Atlético vai encontrar as soluções que pô, se espera de um centroavante. Eu acho que a gente teve alguns centroavantes de área nas últimas temporadas que não entregaram o faro de gol que o Renan entrega. Se você for parar pra pensar em Mastriani, o próprio Diório, sabe? São o Allan Kardec. Jogadores até mais renomados, jogadores muito mais caros, que chegaram também com essa responsabilidade de ser esse cara de um jogo simplório, de um toque, de necessidade de estar ali só finalizando. E esses caras não conseguiram ser. Então, acho que o Renan ele pode ser o Finazzi dos tempos modernos, né? O Finazzi com a camisa do Atlético era muito esse cara de um toque na bola, trombador, vai estar enchendo o saco da defesa o tempo inteiro, porque tá disputando cada centímetro dentro da área, mas que tem um faro de gol. E o faro de gol, óbvio que você fala de uma eficiência pra finalizar, mas o faro de gol cara, é um pouco de sorte também, né? Eu tô tentando trazer argumentos pra gente falar sobre a finalização do Renan, mas é um cara que entregou gols importantes de cabeça, é um cara que entregou de direita, de esquerda, sabe? Batendo de bate pronto, preenchendo a área. Então tem uma versatilidade na finalização ali do Renan. Não é simplesmente um cara que é iluminado. Ele tem atributos pra finalização dele ser o ponto forte do jogo dele. E assim, pra você finalizar, óbvio que quando você enfrenta um zagueiro melhor, você precisa estar melhor posicionado, você precisa estar numa condição um pouquinho mais tranquila, mas finalização por finalização, velho, não. Acho que pode ser um cara a surpreender na Série A. E ainda tem essa questão do talismã, então acho que a missão era com o Peixoto em 2025, ela foi bem cumprida, tá? Quero deixar isso bem claro pra vocês. Eu acho que a missão Renan Peixoto, ela funcionou bem. O Atlético fez uma aposta e colheu, assim, os rendimentos dessa aposta da melhor maneira possível. A partir de agora, o salto precisa ser maior. O desafio para cada um desses jogadores vai ser maior, não só pro Renan, pro Viveiros, pro Julimar, pro Zapelli. E aí a gente vai ver quem vai continuar ou quem não vai continuar correspondendo. Mas o Renan pode ser um grande caso de scout. A gente não fala pro Atlético ser criativo. A gente não fala pro Atlético olhar e descobrir talento onde não necessariamente é óbvio. O Renan é um desses casos. O Atlético foi procurar um jogador não óbvio que tá tendo uma entrega não óbvia, acima da expectativa. O charme do scout é esse. Que esse faro de gol, com essa capacidade de finalização, com essa imposição física, acompanhe o crescimento de desafios que o Atlético vai ter. Mas eu gosto dessas apostas que, num primeiro momento, prometem pouco, mas entregam muito. E são frutos de uma boa análise, né? E são frutos de um bom olhar. Espero que o Renan Peixoto possa provar isso em 2026. Vou ficar incomodado se eu não estiver presente no elenco do ano que vem. Tamo junto, é nóis.